Olá, gente linda, boa noite. Que felicidade estar aqui, gente. Vocês não sabem o prazer que eu tenho de vir falar com vocês. É muito bom mesmo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Aqui tá tudo ótimo sempre. Vamos esperar o pessoal chegar. Eu sei que o pessoal tá chegando. Hoje a gente tem um tema que muita gente se assusta. Eu vou falar a verdade para vocês. Quando a gente fala de culpa, ou você foge, fala assim: ah, imagina, estou resolvido com isso, que se está resolvido mesmo é legal, mas infelizmente, com o que eu lido hoje, que eu lido com o ser humano, eu lido com os bichos humanos e não humanos, né? A gente vê demais, gente. A culpa e o medo mantêm a gente preso. É uma forma de manter a gente preso numa ilusão. A gente fica remoendo aquilo uma vida inteira, deixa de viver, porque acha que deveria ter feito. Eu tinha que ser isso, eu tinha que ser aquilo, eu precisava ter feito. Isso acompanha gerações inteiras. Mas por que não viver sem isso? Ah, mas doutora, porque eu tinha, não sei o que, eu tinha que, eu tinha que. Tinha que o quê? Eu estava comentando agora há pouco com meu amigo Nick, que é o dono dessa televisão, e ele estava, a gente estava falando para ele, a gente está vivendo aqui uma ilusão, porque isso aqui não só passageiro, como irreal. É como se fosse uma experiência que a gente está vivendo para outras pessoas conviverem com você, e aí você vai para casa. Aí acabou. E aí tudo isso que você deixou de viver, achando que é culpado, achando que devia isso, devia aquilo, acabou. Não tem mais. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser sua vida? Você vai deixar de viver, você vai deixar de um monte de coisas e vai continuar preso no passado, porque a culpa te mantém presa no passado. Você deixa de ver outras experiências, deixa de aprender outras coisas, porque está preso no passado. Ai, mas como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Como é que é isso? Isso hoje a gente vai falar bastante. E o mais legal, vocês que estavam até me perguntaram, escrevendo, a gente vai fazer no final um exercício bastante legal de EFT. Lembra que eu conversei com vocês? O EFT é uma técnica de libertação emocional, tá? Chama EFT, Emotion Freedom Techniques. É uma técnica de libertação emocional e é extremamente eficiente. A gente ainda aqui no Brasil está começando com isso, tem expoentes, tem gente maravilhosa como Enéas Guerreiro, André Lima, e eu faço FT profissionalmente nos meus pacientes, porque é importante e é uma técnica que eu ensino você a fazer. Dá para fazer em casa, não precisa de um coach, não precisa de um técnico nisso fazendo constantemente, você pode aprender. O que precisa? Fazer todo dia. Como tudo, gente, exercício você faz todo dia, meditação você faz todo dia, EFT você faz todo dia. Porque a gente, sabe aquela figura da cebola? Que a gente é um monte de camadas de cebola, quando você tira uma, aparece a outra, como você tira uma. Um dia, quem sabe, terminou a cebola, mas a vida da gente é uma bruta de um cebolão. Que a gente tira a primeira camada e tem outra embaixo. Aí você tira outra camada, tem outra, vai ter outras embaixo, vai ter outras. Sempre vai ter outra embaixo. E a gente vai olhar essa camada com compaixão e não com culpa. É aí que é legal. O lance da EFT é bonito porque sempre você está se aceitando como você é e se perdoando de tudo. E aí as pessoas. É aí que brota a culpa. Sempre que eu estou fazendo exercício com meus pacientes da EFT, eu sempre falo o que precisa ser feito, a frase eu já vou fazer com vocês, hein? Loguinho, leguinho. A gente está fazendo aquele EFT, eu sempre falo, eu me aceito e me perdoo profundo e completamente. O que eu vi de gente chorar desesperadamente porque não consegue às vezes nem falar que se perdoa. Para você ver o nível da culpa, o nível do juiz interno que mora aí, que sempre está apontando o dedo para você, porque você vai ver. É aquela voz que não acaba nunca, te culpando de um monte de coisas, te prendendo naquele passado de uma coisa que aconteceu. Só que essa coisa que aconteceu, acabou. Ah, mas eu tenho. Pois é, infelizmente, a gente foi ensinado
que isso é normal, que isso é legal. As nossas crenças mantêm a gente presa naquele passado, naquele dia que aconteceu uma coisa. Eu não posso, eu mesma, gente, quando eu faço FT, quantas coisas que eu descobri em mim que eu estava me culpando. Me culpando da criação dos meus filhos, me culpando que eu podia ter feito isso, que eu podia ter... Eu fiz o que dava, fiz o que dava. Mas isso, para chegar nessa paz e falar isso, eu fui limpando, porque foi aparecendo imagens de infância, imagens de parentes, imagem da minha mãe, imagem da minha infância, imagem de professores. Nossa! Gente, no meu tempo era totalmente diferente. Eu posso falar no meu tempo, gente, porque eu já tô velha, com 65 anos. Então já dá para falar isso, né? Então, a gente vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Por exemplo, a FT, que eu sou apaixonada, falo mesmo que eu sou apaixonada pela FT. Existe o procedimento pessoal da paz, em que todo dia você faz, sei lá, 15 minutinhos do seu exercício de limpeza. Então você imagina que você tirou mais uma casquinha e aquilo vai te conduzindo a você se conhecer, se perdoar e se aceitar. A ideia é essa, porque assim é a única forma de quando você está se perdoando, você está em paz com você, é que você começa a se libertar disso tudo e começa a evoluir, a se iluminar, o nome que você queira dar. Mas funciona assim. Você vai largando os medos, você vai largando as culpas, você vai largando isso. Gente, essa experiência que a gente está vivendo não é para isso. Essa experiência é para você tá legal. Essa experiência é para você aproveitar, para você se valorizar. Não. O que é ensinado? A gente ficar preso naquele passado, naquela culpa. E aquilo vai ficando, aquilo vai ficando, aquilo vai ficando ruim, aquilo vai ficando pesado. Pra quê? Ai, mas eu não sei fazer diferente. Claro, se você soubesse fazer, você teria feito diferente, mas aqui não deu. Não deu pra você fazer diferente, porque a gente não foi educado. Eu sei, eu tô falando isso tudo de mim, porque eu fui fazer isso tudo. Eu fui entender o que era, o que eu precisava limpar, que estava no meu inconsciente. Tudo isso tá ali, parado e me atrapalhando, me deixando doente. Eu fui sempre atrás disso, pro meu autoconhecimento. É claro que eu tinha um monte, e tenho um monte de coisa para limpar, mas é uma atitude. Eu não quero isso para mim mais. Eu quero daqui para diante continuar o meu caminho. Então, cada coisa que aparece, principalmente doença em corpo físico, que eu tive muita coisa séria, eu queria entender aquilo. Aí, quando você entende, fala assim: ah, como que aquilo, como que, o que é aquilo, como é que eu fiquei, como, por que a gente fica doente? E aí você vai limpando. E a EFT, além de outros produtos vibracionais que a gente inclusive vai falar, aquilo vai te deixando atarrachado naquele passado, aquilo não te deixa. E sempre você vai dar um passinho como se fosse uma bola daquelas, sabe aqueles desenhos que tinha presidiário com aquela bola de ferro amarrada no tornozelo? É isso. Mantém-se preso. E aí não resolve nada. Você vai ficar preso por quê? Qual que é o grande motivo? É a mesma coisa que um passarinho preso dentro da gaiola com a porta aberta. Você quer sair, mas sempre o pezinho está lá preso. Então, essa que é hoje o nosso tema, da gente trabalhar isso. De verdade, de começar... Ai, chega, chega. Quando só o fato de você falar que você vai trabalhar isso, que você tá mexendo nisso, começa a aparecer um monte de lixo, né? Começa a aparecer um monte de imagens, de épocas e de situações que te prenderam. E você não imagina o que aprisiona você no passado. Você não tem ideia. E aquilo vai ficando e vai gerando, chega no momento que gera doença no corpo físico. E aí que se acorda. Eu, pelo menos, tive um monte de coisa séria. E em todas eu tive que olhar aquilo e ainda estou passando por coisas sérias. E eu preciso olhar. E olhar com compaixão, me aceitando e me perdoando sempre, profunda e completamente. Precisa, gente, não tem outra forma da gente se perdoar e de se aceitar.
Ai, mas como eu vou fazer? Eu vou dar uma técnica para vocês. Eu gosto de sugerir os produtos vibracionais. Vocês todos sabem que eu trabalho muito forte mesmo com a linha Cristais de Oz, que me dá um resultado fabuloso. Mas isso tudo é para ajudar a gente, nas atitudes que a gente vai ter com a gente. Então, muitas e muitas vezes, imagino tanto de gente que eu já não tratei, e principalmente nesses anos que eu venho usando Cristais de Oz. Ai, mas eu não sei se eu tô sentindo melhor, eu não sei isso. Eu falei, mas você tá fazendo que outras atitudes por você? Então você toma aquilo e não faz nada, e continua se culpando. Vai ajudar sim? Vai te ajudar. Só que, vamos fazer isso mais rápido? Vamos fazer isso andar mais rápido? A gente não quer ficar a vida inteira nisso. A gente quer se libertar. Você não quer se libertar? Todo mundo quer. Eu, pelo menos, a minha intenção sempre foi essa. Buscar técnicas. Eu vou fazer PNL, eu vou fazer FT, eu vou fazer counseling. Tudo isso não era para o outro, era para mim. E aí você aprende uma técnica nova, o que acontece? A vida vai trazendo pessoas que precisam, porque já estava graduada e estou me graduando. E vou fazer agora uma formação em hipnose. Porque a gente quer ajudar. O que serviu para mim pode servir para você. E a gente, quanto mais técnica tem, o universo vai te trazendo atrás. E traz para você. E a gente tem que saber entender o que é para você. Se é para você, porque às vezes as pessoas falam para mim, ai, porque todo mundo fica me procurando, o meu ombro vira um muro de lamentações, porque eu queria ajudar e depois eu que saio pesado, eu isso e aquilo. Você tem que saber se você está bem o suficiente naquela área para poder ajudar, senão não faça. A gente ensina o que está aprendendo, e claro que ensina, mas como é que eu vou ajudar alguém se eu não me fiz nada por mim? E se eu não estou fazendo por mim, como é que eu vou ter estrutura para ajudar alguém? Então, se eu estou fazendo por mim, eu sei o que funciona. Gente, eu sempre falo para paciente, eu sei o que funciona, porque eu já testei em mim, testei nos meus animais, testei nos pacientes. Eu sei que está funcionando. Então, eu vou usar coisas que eu tenho segurança que funciona. Não adianta eu pegar coisas que porque eu acho que eu aprendi isso, eu vou usar. Eu pego coisas técnicas que eu já usei muito, que eu testei muito em mim, que eu testei em volta. Aí sim você vai usar, tá? Bom, voltando lá no nosso assunto, que eu começo aqui a conversar com vocês, já viu, né? Isso aqui vai render um monte. E aí a culpa, gente. A culpa é uma sensação física, é um aperto, um aprisionamento, porque cada vez que você vai fazer uma coisa, eu deveria ter feito. E a gente tem muito com filho, a gente tem muito com os nossos filhos de outras espécies. A gente, quando adoece, você fala, ai, o que eu errei, porque eu devia ter feito isso, ai, porque se eu tivesse levado em tal médico, se eu tivesse... Gente, não fez, porque não era para fazer. Ai, mas isso é muito fatalista. Não. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo tem intuição, que todo mundo tem ajuda. E era para ter chegado em você. Por que naquele dia você não lembrou de ir em tal lugar? Olha, deixa eu contar uma historinha para vocês. Muita gente, muito paciente meu, fala assim, engraçado, eu estava com esse problema, já fiz tanta coisa, de repente, eu estava em casa, lembrei de você. Assim, sabe aquele de repente? Não era de repente, é que naquele instante você já estava apto para isso, você já estava pronto para isso. Porque a gente falar de espiritualidade com gente já é um assunto que a gente pode dizer que é novo, porque não está desde da era medieval que se fala disso. Mas falar de espiritualidade dos animais, da forma que a gente fala, que envolve você, que envolve a tua espiritualidade como um todo, pouca gente. E a gente precisa ter gente falando disso cada vez mais precisa ser feito isso. Precisa. Então, inclusive, eu estou já programando aqui de trazer gente para entrevistar, para falar com vocês mega interessantes e de todo lugar. A gente vai trazer gente de todo lugar, porque é importante que você saiba que existem outras alternativas terapêuticas que vão tratar você e vão tratar teu filho de outra espécie. Isso é super importante. As pessoas deixam de estar aprisionadas naquilo lá e começam a se abrir para outras atitudes terapêuticas. E é um outro mundo muito novo, muito legal, porque as pessoas estão precisando de ajuda, precisando de amor.
precisando de compreensão. Eu sou de um tempo, gente, que as pessoas que se apegavam aos animais, que choravam, etc, etc, o clínico olhava com, sabe, com aquela cara de escândalo. Para que isso? Tinha disso. Foi aí que eu comecei a falar, gente, essas pessoas precisam ser tratadas com amor. Essas pessoas têm que ter consideração, que não estavam recebendo. E aí eu comecei a procurar técnica. Isso faz tempo pra caramba, né, gente? Oh, pelo amor de Deus. Mas é isso. Então a gente quer trazer essa possibilidade para vocês. E dentro desse arsenal todo de processos terapêuticos, de produtos quânticos, a gente vai se libertando dessas coisas. E por que eu estou falando hoje especificamente de culpa? Porque a gente vem nessas últimas lives falando de vida após a vida, falando da passagem que a gente chama de morte, falando. Eu acho que é uma transcendência, não existe morte, existe uma transcendência. Você volta para casa, né? Para a sua experiência real, penso eu. Mas, e aí, o que as pessoas me escreviam? Ai, porque eu estou passando por esse problema XYZ, que eu não sei mais o que fazer. A pessoa está destroçada, acabada. Acabada de cansada, acabada de dinheiro, acabada de tudo. E aí você vai começar a mexer, a gente vai começar a conversar. Tem uma culpa enorme atrás. Muito mais que o medo daquela criaturinha ir embora, é culpa. Muita culpa. Existe o medo, sim, medo da pessoa, mas é um medo que a pessoa está pensando só em si. Ai, que eu vou fazer sozinho? Como é que eu vou ficar sem ele e sem ela? Aí é uma outra coisa que a gente vai falar na próxima live, hein, gente? Espero que vocês vão ver, que legal. Então, essa culpa toda que eu deveria ter feito, que precisava ser diferente, que isso, que aquilo, é o que mais acontece. E isso vai te prendendo, vai te deixando cansado, porque a gente vai ficando cada vez mais para baixo. A nossa vibração continua lá embaixo, compromete toda a sua vida, a tua saúde, teu relacionamento, tua prosperidade, compromete tudo. Nossa, mas eu não tinha pensado nisso, isso aí é tão sério. Não é só culpa disso, é de tudo. Culpa porque eu estava fazendo uma dieta e quebrei a dieta. Culpa porque eu deveria fazer isso aquele dia, deveria ter falado, eu deveria. Tudo que está no deveria, você está se julgando porque você não foi suficiente para fazer aquilo. No momento que você se julga, você é culpado. Ninguém se julga e fala assim: ah, tudo bem, joia, ficou assim, o que eu podia fazer. Pouca gente. E muitas das vezes eu já fiz isso. Ah, tudo bem, imagina, é o que eu podia fazer, mas no meu íntimo estava aquilo lá doendo. A culpa estava aqui corroendo. Estava ali parada a energia. E aí a gente quer que vocês enxerguem isso. Porque no momento que você começa a subir a sua energia, o teu filho de outra espécie, ou mesmo da tua espécie, começa a sentir a tua energia. E você começa a ser um exemplo a seguir. Ninguém vai pelo que você fala, gente. Vai pelo que sente. Por isso que as pessoas falam, ai, eu me sinto tão bem quando estou vendo você, é isso e aquilo. Na verdade, é porque eu vivencio isso. Está funcionando para mim. Eu não tenho coragem de chegar para vocês e falar, não, olha, isso funciona sem ter testado, sem saber que aquilo funcionou para mim. E olha que eu passo experiência no meu dia a dia que também é intensa, também é forte. Ué, mas eu vou olhar aquilo e vou ver o que eu faço com aquilo que eu estou aprendendo e como é que eu vou entrar naquela energia, sem me culpar. Então, se eu estou naquela energia, estou vivenciando aquilo, a ideia é você olhar. Nossa, mas como é que eu vou ter cabeça para isso? Ok, a gente vai trabalhar também. É isso. E é isso que eu faço todos os dias, tá? Como é que eu cheguei nisso? Entendi. Não preciso dar resposta imediata. Eu não preciso eu me responder, porque a minha mente está me sabotando também. Porque eu estou sentindo todo esse monte de coisa. Então, a gente respira e joga aquela pergunta pro nada. Um belo dia você fala, ah, olha, era isso, era aquilo. Começa a entender. A sua mente começa a esclarecer. Cada coisa que você vive, cada sufoco que você passa, é um aprendizado. Ah, mas eu não quero sofrer.
Que bom que você conseguiu esse estágio de evolução, que você está linear, você consegue aprender sem sofrer. Infelizmente, a gente está na dualidade, a gente precisa da noite e do dia, a gente precisa do salgado e do doce, a gente vive na dualidade. Nessa experiência que é isso. A gente ainda precisa ter alguma experiência para dar valor para o positivo. Cansa, a gente cansa de ouvir. E a culpa é quando a gente vivenciou aquilo, se culpa por não ter feito melhor, se culpa por não ter transformado aquela experiência numa coisa maravilhosa, para ter dado certo, para ter feito sobrevivido, para não ter cabeça de buscar aquele clínico, aquela experiência que não deu certo, e aí aquilo vai para o resto da sua vida, para o resto dos seus dias, somando com a tua solidão, somando com os teus desafios pessoais. Então aquilo vira um bolo energético, aquilo vira um bolo, gente. E aí, como é que você vai viver? Como é que funciona você? Né? Então a ideia é, quando eu venho nessa sequência de coisas que a gente vem falando, a ideia era de trazer uma sequência lógica, porque tudo envolve a culpa, envolve medo, envolve, e sempre vai manter você preso em alguma situação, preso no sofrimento, preso. E com medo de viver novamente aquela situação e não saber lidar de novo, de acontecer. Então, o que acontece? Quantas famílias eu acompanhei a vida inteira que a mesma doença acontece na mesma casa? O mesmo padrão se repete, não é só uma doença, o mesmo padrão se repete, porque você cria medo de vivenciar aquilo que ainda você tem culpa, e aí o que acontece? A nossa mente acha que aquilo é maior legal. A mente da gente não tem senso de humor, não tem nada, é só uma energia forte. Então, infelizmente, como a energia da desgraça, do pior, ainda é mais forte que a energia do bem, porque a gente ainda vê televisão, vê notícia, acredita em um monte de coisa que está na televisão, que está nas notícias, e aí você se envolve naquela raiva, naquele medo, se envolve. Isso é uma parte do problema. Mas a ideia não era isso. A ideia da gente vivenciar essa experiência de dualidade não era essa. A ideia era a gente entender e se perdoar. Nossa, mas isso é muito simples, pois é. A gente, só de você falar isso, você já está se culpando. Nossa, será? Será que eu não tenho que fazer mais coisa? Ai, mas eu fiz isso, aquilo, outro, e não deu certo, ou que eu podia ter feito melhor. A cabeça já começa a falar. Você aí que está vendo a gente agora. Já começou a tua cabeça, já começou a falar. A tua cabeça já está trabalhando. Ai, será que eu quero? Será que ela está falando a verdade? Essa maluca do outro lado aí está falando a verdade? Pode ser. Mas aí a gente vai fazer o teste de como é confortável a gente parar para pensar nisso. É confortável. Nossa, será que eu posso viver sem culpa? Será que essa doida está certa? E aí você vai olhar nas mídias, você vai olhar em tudo, e aí você vai vendo que tem muita gente falando disso e muita gente vivendo bem. Ah, mas é muito fácil. Ai, me perdoar, é muito fácil isso, muito. Por que não fez? Então a gente, quando fala em perdão, em auto perdão, que é o mais complicado ainda, nossa, aparece um caminhão de culpas, um caminhão de empecilhos e um caminhão de desculpas também. Ah, mas sabe o que que é? É que eu devia ter feito isso, mas sabe o que que é naquela hora? É que sempre tem o sabe o que que é. E não é nada disso. A ideia de verdade é você entrar nesse nível de autocompaixão. Porque é isso. Você não tem compaixão por você, você está se massacrando, você está se culpando. Esse juiz aí dentro está acabando com a sua raça. Não é isso. É isso. E a ideia é a gente aprender. Mas aprender, nossa, mas eu não tenho essa frieza. Não é frieza, é compaixão. Se você tem compaixão pelo outro, você tem compaixão pelo teu filho de outra espécie, da mesma. Você não tem compaixão? Você não esquece, você não perdoa de verdade? Ou você é daquele que fica remoendo para ficar doente? Aí é outra coisa, hein? É uma opção sua. Mas se é você que vai estar buscando isso, você buscou a sua compaixão? Você se amou, se perdoou, tudo isso? Foi fazendo aquelas coisas aqui dentro? Ou você ainda está com aquilo parado?
Eu, gente, eu lido demais com isso. É uma experiência de muitos anos que eu estou passando para vocês e eu acho que tem que ter um basta. Precisa parar isso tudo. Precisa parar essa, esse vício que a gente tem de achar que a gente está errado, que a gente está na contramão, que nem se falava antigamente que a gente tem dois pés esquerdos. Não é isso. Não é isso. A ideia não é essa. A gente vai vivenciar as coisas sim, a gente vai passar por um monte de coisa legal sim, mas a ideia é só aprender. E mais para aprender, a gente tem que entender que a gente é um aluno e se aceitar e se perdoar profunda e completamente. E aí, gente, a quantidade de ideias que conflituam na tua cabeça, a quantidade de ideias até que pessoas vêm falar, porque a gente começa a entrar numa outra frequência e as outras frequências que estão diferentes da sua vão chegar perto. Vão, porque você deixou, você vai ser diferente. E aí também você vai precisar aceitar que é muito legal ser diferente, né? Ai, mas será que eu aguento? Isso são outras coisas que a gente vai tratar em outras lives. Mas hoje, de verdade, é a culpa. Vocês todos que me escreveram que teu pet está doente, que teu filho da outra espécie está com problema e que você não sabe mais o que fazer, que você está sofrendo muito, a gente tem que separar essas coisas. Você está sofrendo porque ele está sofrendo, você está envolto no sofrimento porque você podia fazer melhor, ou que se tivesse feito isso e aquilo estaria diferente aquela situação. Ah, se eu tivesse dado atenção, se eu tivesse passeado mais, se eu tivesse mudado a alimentação, se eu tivesse, não fez, não fez, acabou. O passado é o passado, acabou. Dá para fazer melhor daqui para diante? Claro, a ideia é essa. Mas para fazer esse melhor daqui para diante, tem que largar aquele passado. Para largar o passado, você vai largar a culpa. De verdade. Ah, puxa vida, mas eu sou muito folgada de achar, muito folgada de achar que eu vou me perdoar. Como assim fácil? Fácil. Porque todo mundo que fez isso está muito bem. E quantas coisas a gente está presa nessas sensações de baixa vibração, de medo e culpa, medo e culpa. Medo. E daí, que adiantou pra você? O que você se valorizou? E aí você está espargindo essa energia, você vai atrair isso para você. Eu falei, a mente não tem senso de amor, gente. Você continua com isso, você vai atrair gente que julga você. Não, se você se julga e se condena, vai aparecer gente que faz isso com você. Ah, não me fala que é isso. É. Tudo que eu faço comigo, eu estou gerando uma energia. Essa energia fica aqui impressa no meu campo áurico. Tal como eu sei que o outro é legal, que eu me sinto bem, etc, etc. Sabe aquele que você fala, que estranho, não gostei, não me senti à vontade? Só que muitas vezes essas energias são tão sutis que vai entrando no campo do outro e você não percebe. E o outro começa a não gostar de você também. Sentir raiva, vou te culpar, você fez isso. E aí começa aquela briga principalmente dentro de casa, né? Por que isso? Por que aquilo? Você fez isso? Pois é. E o que a gente ganha com isso? Então tudo começa aqui e termina aqui. Tudo está comigo. Quanto que eu vou cuidar disso? De verdade? Quanto? Eu vou esperar mais quanto? Então, sempre eu tenho que a cobrança, o julgamento. Ah, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Gente, não era para ser. Uma coisa que eu ouvi dos meus mentores sempre, para eu não atrapalhar o grande plano. A gente está vivendo uma experiência, existe um plano, é uma peça de teatro. Vamos pensar assim: é uma peça de teatro, tem um diretor, tem um enredo, tem tudo isso, é uma peça de teatro. Tem que ter uma sequência, cada ator vai fazer alguma coisa, né? E aí o que acontece? Aí eu resolvo que o outro ator não é bem isso. Ele tinha que falar outra fala. Pronto, a peça foi, porque tinha um script, tinha tudo, uma sequência, né? E aí, de repente, não. Não, eu acho que aquele ator, eu acho que aquele contra-regra, iluminação, ele começa a sair do meu papel, que eu escolhi para viver, para dar palpite no outro.
E aí deixa de ter interação e você deixa de aprender com a experiência do outro. Sempre a gente está aprendendo com a experiência, não importa qual seja. Ai, mas, pois é, não tem mais, gente. Não dá para aprender com se culpando, se maltratando, se massacrando. E existe hoje, gente, um monte de ferramenta muito legal, porque o pessoal já sabe que essa frequência é muito ruim, é muito baixa, te prende. Você sempre vai estar preso lá embaixo. Não vai te ajudar. Então a gente está nessa proposta, nessa toada, nessa vontade de trazer isso para você, de trazer essa energia de solução. É a solução sempre que a gente quer. Como eu quis para mim, quero e busco para mim solução de um monte de coisa. Então as experiências que não são legais que eu estou vivendo, ok, eu vou olhar e falar, tá, o que eu vou aprender com isso? Que energia é essa que eu posso estar gerando de algum sistema de crença meu lá, antiguinho, que está guardadinho, que não está sendo funcional. O que funciona para você, como você funciona? E às vezes a gente, na maioria das vezes, aliás, a gente não sabe como a gente funciona. Como é que funciona para você? O que é bom para você não é bom para o outro. O que funciona para você não funciona para o outro. Não existe cópia de gente, não existe cópia de nada. Existem experiências individuais. E aí você vai aprender com o resultado que existe no seu meio. Então, quando você vê que o negócio ficou meio mal parado, que o caroço, que o angu está encaroçando, fala, então tá, estou girando uma energia. É só isso. Nossa, mas eu vou só pensar isso? É só um aprendizado. Para quê? Para você modular a tua energia, buscar meios e ferramentas que a gente vai fornecer para vocês para começar a subir a tua energia, a tua frequência. Porque aí que acontece? Você também vai fazer frequência que essas outras energias, almas e estruturas que existem no universo, essa frequência. E aí que vem o teu bem-estar, que vem a tua prosperidade, vem a sua saúde, cada área da nossa vida tem uma frequência. E se a coisa não está muito legal, não é culpa. Eu deixei de fazer isso, o que eu fiz de errado? Não, você está vibrando só na frequência errada porque não aprendeu diferente. Você está imersa numa energia que está, sabe, empurrando com a barriga e você nem sabe que é aquela energia que está te fazendo isso, que está criando essa realidade. A gente sempre, uma palavra que está sendo usada demais, a cocriação. Você sempre está cocriando. Você está cocriando. Então tá, eu cocriei, estou criando, cocriei essa realidade, eu cocriei uma doença, eu cocriei o meu câncer. Tá bom. E aí? E aí eu só vou olhar. E aí eu vou perguntar de verdade para minha alma. Tá, mas não sei falar com a alma. A gente fala pela FT, você pode falar por terapias de vidas passadas, você pode falar pelo seu mapa astral. Tem um monte de formas de você falar com a sua energia. Se você não sabe falar, gente, tem um monte de ferramentas muito legais. Pelo menos eu conheço umas 7, 8 ferramentas. Teta Healing, barra de Axis. Gente, tem coisa muito legal que ajuda você a se conhecer, que ajuda você a se encaixar. Mas precisa limpar. Então, as terapias que limpam de verdade, eu não conheço muitas. E uma delas que eu uso, que eu gosto demais, é a EFT, que justamente a gente sabe que quando a gente tem alguma energia parada, o nosso sistema de crença bloqueia o fluxo da nossa energia. A gente sabe que nosso corpo é extramaterial, existe canais de energia constantemente alimentando isso. E quando você põe um bloqueio naquilo lá, aquilo para. É a mesma coisa que se tem um rio, você põe uma barreira. A energia vai ficar parada totalmente ali, tá? Essa que é a ideia, a gente liberar. E a EFT pega meridianos muito importantes. Aqui você está acessando o teu inconsciente. Então, quando a gente começa a fazer uma frase de preparo, não importa o que seja que você queira trabalhar agora, você está levando uma informação nesse meridiano, você já está pondo uma energia. A gente vai precisar sim falar o que está sentindo e depois a gente vai simplesmente batendo nesses meridianos para você desobstruir. Sempre que você começa um trabalho de EFT, você vai checar quanto aquilo está te incomodando. Você, de 0 a 10, o que te incomoda, a culpa de
não ter cuidado melhor, não ter feito melhor, né? Especificamente numa situação. Quanto mais específico for, melhor vai ser. Ah, é porque eu podia ter feito isso, devia ter feito aquilo, tá bom. Mas quanto aquilo te incomodar, me incomoda 10, jóia. E de rodada por rodada, você vai vendo que aquilo vai diminuindo. E aquela figura que aparece na tua mente, aquela sensação que apareceu na hora, aquela emoção que apareceu na hora, aquilo começa a desaparecer. E você não sabe como que está desaparecendo? Você está tirando o bloqueio e a energia voltou a fluir. E a energia da tua alma, tudo bem, de perdão, de amor, de compaixão, só existe isso aí dentro. Ah, porque tudo que foi fora disso, a gente foi aprendido, mas não tem funcionalidade nenhuma. Não funciona para você, não funciona para a tua evolução. E a gente tem que ter a coisa raciocinada, ver se é compaixão mesmo, se eu estou com raiva mesmo, e aceitando, e limpando, aceitando, limpando. E quando a gente entra nessa limpeza da culpa, é muito legal, gente, porque aí você vai fazendo os exercícios e aquilo vai aparecendo. Ah, mas como que eu vou fazer? Você pode ter um coach, você tem material disponível na internet, muito material disponível, muito. Eu, como fiz a minha formação com Enéas Guerreiro, você pode baixar a apostila dele, você pode fazer cursos presenciais com ele, você pode fazer cursos na internet com ele. Tem um monte, está tudo disponível, ensinando sempre como você vai fazer isso. Para você se libertar disso tudo. E, eu só posso fazer para a culpa lá? Por que não? Tem um monte de coisinhas, bastante coisa que a gente quer se libertar. Por isso que chamam técnica de libertação emocional. Tá? Então, nós vamos trabalhar isso aqui rapidinho, já está terminando nosso tempo, a gente fala aqui um monte, quando eu vi o tempo acabou, tá? Então, nós vamos trabalhar em cima da FT. Culpa. Culpa. Às vezes a culpa, gente, vem mascarada de outras formas. Então, se de repente aparecer uma outra palavra na tua mente, medo, receio, ressentimento, alguma coisa, use essa palavra. A gente não sabe por que a alma está te mandando essas palavras ou imagens ou situações. Usa. Você pode substituir, substitui. Se você vê que na hora está aparecendo, faça. Eu sugiro da gente, todo mundo aqui que está vendo isso, fazer um exercício. É claro que eu vou fazer um exercício genérico, uma rodada bem simples, bem básica, para começar a mostrar para você que é possível sim você tirar esse troço do peito. Que é possível sim você respirar fundo. Você sentir que aquilo saiu das suas costas, saiu do seu peito, você está leve. Fica leve. Esse troço funciona mesmo, tá? Funciona porque eu uso, eu estudo, eu aplico e funciona, tá? Então, quando a gente for lidar com a culpa, imagina você e agora, culpa do quê? Você tem medo, ressentimento de quê? Remorso. Do que você tem agora? Eu tenho remorso que eu queria tanto ter feito mais pela minha mãe, ou então aquele meu pet, eu tinha que ter feito isso, eu não devia ter deixado naquele pet shop, ou devia ter... Não importa o que seja agora, a gente vai fazer uma ou mais rodadas genéricas para você começar a limpar isso. E aí você começa a fazer. Mas vamos levar na disciplina de fazer todo dia um pouquinho. Não é para sentar 2, 3 horas fazer, porque aí vai cansar. E você vai perder o seu foco. Então, quando a gente faz uma rodada de EFT, aparecem outras situações, outras ideias aparecem. E aí, a próxima rodada, você vai fazer com essa nova ideia que apareceu, com a nova emoção, sensação. Às vezes aparece um aperto no corpo, uma dor de cabeça, uma sensação do lado do rosto. É assim que você vai fazer, tá? Então, eu vou pegar, assim, essa rodada simplesinha, bem básica, que a gente chama, para você colocar o que está acontecendo com você. Você não quer fazer na frente de ninguém? Vai lá para o quarto, vai para dentro do carro, vai para a garagem, mas faça, porque é uma coisa legal. Dá para fazer em conjunto? Até pode, mas eu acho que é uma atitude minha comigo, é a minha compaixão que está contando. É o quanto eu me amo, me aceito, que eu quero realmente me livrar disso aqui. Não quero mais. Eu não quero mais carregar isso comigo, que eu quero tocar minha vida e continuar. Não importa o que tenha sido, tá? Joia aí?
Tá fácil? Então aí se acomoda um pouquinho. Se acomoda num lugar bem legal, você senta, não vai funcionar deitar, gente. Tem que ficar sentadinho porque a gente vai movimentar os braços. Mas assim, fica aí sentadinho agora, relaxa seus pés, relaxa seus braços. Vai sentindo assim você bem sentadinho na sua cadeira, na sua poltrona. Vai sentindo as suas mãos soltas, sente a sua cabeça, sente os seus olhos, seu nariz. Vai tomando contato com o seu corpo físico. Vai se sentindo, vai se percebendo. Começa a se perceber. Vai percebendo o seu braço, vai percebendo os seus ombros. Vai se percebendo agora. Sente as suas costas. Sente, você senta a cadeira que você está sentado. Sinta seus pés no chão. Vai sentindo partes de você. Eu sempre gosto de começar pelos pés. Eu sinto o tornozelo, eu sinto a batata da perna, eu sinto o meu joelho. Eu sinto, sabe, a minha coxa, eu sinto a minha barriga. Tô sentindo as minhas costas encostadas aqui na cadeira. Sinto o meu peito, eu consigo sentir a blusa no meu corpo. Sinto a minha nuca, sinto meus braços, minhas mãos. Sinto meu rosto, meu queixo, meus olhos, meu nariz, minhas orelhas. Eu consigo sentir minha língua dentro da boca. Só sinta. E vai percebendo se tem algum desconforto e vai tentando se colocar da forma mais gostosa possível. Bem relaxado, bem relaxada, para a gente fazer esse trabalho de amor. Esse é um trabalho de amor por você, de verdade. Você vai se entregar agora ao amor que você tem por você, porque você está fazendo isso por você. E no momento que eu me curo, eu curo a minha volta. Esse é o princípio do Ho Oponopono, que eu uso bastante em FT. Depois a gente vai terminar com uma rodada de Ho Oponopono. Se você não conhece, o Ho Oponopono é uma técnica havaiana e foi desenvolvida há bastante anos atrás, justamente para a gente se amar e se perdoar, porque quando eu me amo e me perdoo, à minha volta eu estou espargindo essa energia e eu começo a contaminar os outros por ressonância. Todo mundo fica contaminado com isso. Então a gente pode também contaminar pelo melhor. Então chega para fazer, vamos fazer o melhor. Então vai ficando aí gostoso com você, feliz por poder nesse instante se cuidar de verdade. Essa sempre vai ser a tônica do nosso trabalho. Você se amar e se perdoar profundo, profundo e completamente. Então aqui do lado da mão, assim, fraquinho, você vai batendo, que é a nossa frase de preparo. E eu vou falando e vocês vão repetindo e completando as coisas que você tem culpa. Mesmo que eu sinta muita culpa de não ter feito o que deveria fazer naquela situação, assim mesmo, eu me aceito e me perdoo profunda e completamente. Mesmo que eu pudesse ter feito melhor, e até hoje eu me culpo por não ter feito o meu melhor, e a situação poderia ter se desenvolvido diferente, assim mesmo, eu me aceito e me perdoo profunda e completamente. Eu até hoje tenho esse ressentimento, até hoje eu tenho esse remorso, que naquela época que aconteceu aquela coisa, eu não fiz o meu melhor, ou então poderia ter sido melhor, eu acho que os eventos que vieram depois seriam bem melhores. Mas assim mesmo, eu me aceito e me perdoo profunda e completamente. Eu não me perdoo, de jeito nenhum. Eu sempre me culpo por coisas que eu deveria ter feito. A vida não é fácil quando a gente se culpa, mas eu estou sempre me culpando. Eu me culpo por coisas pequenas, eu me culpo por coisas grandes. E aquele dia, naquela época, eu me culpo demais por aquela situação que eu vivi. Eu me sinto tão culpado, sempre muito culpado. Sempre me culpando, me julgando. Eu perdoo os outros, mas eu não consigo me perdoar. Porque eu acho que eu tenho que ser perfeito, porque eu acho que eu tenho que fazer certo, que eu tenho que ser melhor, porque foi me ensinado que eu tenho que ser maravilhoso, e eu acho que eu só posso ser o melhor. Culpa, culpa,
culpa, sempre me culpando. Aí você puxa o ar, enche seu peito, sua barriga de ar, vai vendo como você está se sentindo, vai vendo se apareceu alguma outra experiência, alguma outra imagem, alguma sensação, se formigou, se deu tristeza, o que apareceu. Vamos supor que de repente, se nessa rodada, você começou a te dar uma tristeza, um aperto, uma vontade de chorar, você vai começar a próxima rodada, exatamente daí. Eu senti uma tristeza muito grande quando eu fiz a rodada anterior de culpa, porque eu me culpo demais por todas as coisas. Eu acho que eu sempre deveria ser melhor do que eu sou. Essa tristeza me veio muito forte, porque eu lembrei de uma cena, eu lembrei de uma situação e me deixou muito triste, muito triste, e eu não consigo nem segurar as lágrimas. Assim mesmo, eu aceito aquela situação e eu me perdoo, profundo e completamente. Me veio essa tristeza enorme de lembrar daquela situação. Assim mesmo, eu me aceito como eu sou, exatamente como eu sou, e me perdoo, porque esse é o meu futuro, eu preciso me perdoar para seguir em frente, profunda e completamente. Essa tristeza que me veio quando mentalizei aquela situação, essa tristeza tão forte, me veio tão forte agora que eu não consigo nem fazer a rodada direito, porque meu coração está em prantos. Eu não consigo nem lembrar o que eu estava trabalhando, porque a tristeza é tão grande, as cenas estão me vindo tão forte na minha cabeça, que é muita tristeza. Olha o que eu vou fazer. Eu já comecei a me condenar, eu comecei a me culpar, porque aquela situação se desenrolou da forma que se desenrolou. Eu me culpo demais, isso me deixa muito triste. Muita tristeza, muita tristeza, muita tristeza, muita tristeza. Você para, fica quietinho aí com você, vai sentindo o seu corpo, vai sentindo as respostas, as reações, mesmo que você não tenha sentido nada, mesmo que não tenha acontecido nada, você continua fazendo. Você faz a rodada. Eu estou fazendo isso, eu sei que eu tenho culpa, mas eu não consigo sentir nada. Você faz a rodada. Porque a gente tem uma série de sabotagens dentro da gente e reversões psicológicas que impedem a gente de fazer isso. Vai fazendo. Ah, mas eu queria sentir. Faça a rodada. Eu queria muito sentir isso. Gente, vocês têm que usar o que vocês estão sentindo de verdade. Não inventa. Ai, porque apareceu, eu tô me coçando. Tá, eu vou fazer isso. Ah, mas é engraçado, que bom, mas faz. A gente não sabe como é que é isso, como é que foi bloqueado. Eu não sei nem com que idade que aquilo foi bloqueado. Porque se foi bloqueado com 5 anos, 6 anos de idade, às vezes a gente tem aquelas sensações mesmo de quando era criança. E você vai fazendo. Porque a ideia é trabalhar para o teu melhor, trabalhar para a tua autocompaixão. Essa que é a ideia, só isso. E você vai trabalhar. Ai, me entrou um cabelo na minha boca. E você vai trabalhando, todos os dias um pouquinho. Ai, mas hoje eu estou tão desanimado. Você vai fazer a rodada precisionando. Ai, hoje eu estou tão desanimado, eu não queria nem fazer rodada. Eu acho que não está nem funcionando. Você faz do mesmo jeito. Porque você não sabe o nível que isso foi sabotado, que isso foi armazenado dentro de você e está te atrapalhando. Está te atrapalhando a tua vida, está atrapalhando tudo, as experiências que você está vivendo, está comprometendo tudo que você está vivendo. E a ideia é viver bem. A ideia, de verdade, não é uma ficção, é ser feliz. Essa que é a ideia. Ah, mas eu não sou feliz hoje. Em muitas coisas a gente já é feliz, só que a gente não assume, porque a gente às vezes tem até culpa e remorso de ser feliz e o outro não é. E dá para fazer rodada disso também. Então, gente, vocês não imaginam o tanto de coisas que vão começar a aparecer aí dentro da mente de vocês, que vai começar a gerar de energia e aparecer coisas. Você fala, nossa, como é que isso foi aparecer? Aparece. A gente não tem ideia. Imagina os anos de coisas que estão gravadas e às vezes a gente acessa outras experiências anteriores de vida. Eu já vi experiências anteriores. Eu já vi fazendo FT, eu me vi na Primeira Guerra Mundial com a minha mãe.
Nossa, mas isso é muito louco. Tá gravado, gente, é o meu banco de dados. E esse banco de dados não estava. E depois que eu limpei isso, muita coisa mudou em relação à minha mãe e a mim. Mudou. Você começa a instalar um outro projeto de vida. Então, se você tem culpa, não importa do que seja, começa já. É uma atitude, começar sempre é uma atitude. Começa a repensar, começa a fazer a técnica. Ah, doutora, mas eu não estou gostando do FT. Ué, não tem importância. Você pode não se afinizar, você pode procurar umas outras técnicas, tem crânio sacro, tem barra de axis, tem teta healing, tem frequências de brilho, tem um monte de técnica. Mas eu tô falando por mim, eu gosto da coisa que eu falo comigo. Como eu vivo de falar, né, gente? Imagina. Então eu gosto dessa coisa. Mas você esteja à vontade, mas começa a fazer alguma coisa. Não se permita mais se sentir, se julgar desse jeito. Não se permita mais continuar se culpando. Não se permita. E é um compromisso que você está assumindo agora com você. Você está aí sozinha me vendo. Legal. É um compromisso. Chega. Basta. Sabe aquele dia que deu? É aquele dia que deu. Então eu vou começar a pensar nisso. Eu vou buscar. Se dá para fazer essa técnica, eu vou. Se não, e a gente pretende trazer outras pessoas aqui com outras técnicas para trazer para vocês. É claro que tem outras técnicas, gente. É que eu me afinizei com isso. Como eu fiz PNL e fiz EFT, que são técnicas que a gente vai lidar com o sistema de crenças para se perdoar e se aceitar, para mim é maravilhoso. Não importa. Então, faz uma experiência. Essa semana você faz EFT com você. Faz essa experiência. É bem simplesinho, né? Se você quiser se aprofundar, gente, maravilhoso. A gente está bolando, inclusive, um mini curso para vocês, um webinário só de EFT para animais, que é a minha outra especialidade também, fazer EFT para os animais. Aí já é um avanço da técnica. A gente quer tratar o outro, mas não está se tratando. Então, o que é a proposta? Você se cuidar, você se tratar, se amar, se perdoar. E aí você vai estar legal para começar a fazer. A primeira cachorrinha que eu fiz foi a Laurinha. Vocês todos, a maioria conhece a Laura, que ela tinha um monte de problemas emocionais por conta do abandono, das vidas sofridas que ela teve. E eu consegui através da EFT. Depois é que eu comecei a dar os frequenciais quânticos para ela, porque eu precisava ver a funcionalidade da técnica. Um produto que eu gosto muito para você que está começando a fazer FT, que cai muito bem, é o composto mental da linha Cristais de Oz, da linha Toque de Luz. Gente, é muito fácil, você entra na internet, você procura os Cristais de Oz, o composto mental dá uma clareza e dá uma vontade de você de verdade se cuidar, de fazer alguma coisa por você, ele dá um encaixe muito legal. Então, uma sugestão que fica aqui hoje, além, lógico, da técnica, que é importantíssima, que vai te ajudar muito, 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 é você, se você quiser tomar um produto vibracional, é da linha Cristais de Oz, o composto mental. Ajuda muito, muito mesmo. Tá bom, meus queridos? Ó, pronto. Tá acabando o nosso tempo de novo. Eu fico muito feliz, muito satisfeita de estar aqui conversando com vocês. É um prazer enorme poder passar para vocês a minha experiência. Nossa, me deixa extremamente feliz porque é isso. Conhecimento a gente não guarda, a gente tem que passar adiante e continuar espalhando luz para todo mundo, espalhando possibilidades de cura, de recuperação e a busca do autocompanheirismo, da felicidade. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Muita paz. Ah, eu tinha prometido para vocês uma rodada de Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou muito grata, eu te amo. Você usa essas 4 frases, que são as frases bases do Ho Oponopono, simplesmente batendo aqui. Isso vai também te desbloquear, isso ajuda bastante. Se você não conhece, chama Ho Oponopono, também tem um monte de coisas, tem a prece inteira do Ho Oponopono, é muito linda, muito simples, gente. Tudo isso é para ser simples, eu não gosto de trazer coisa complicada, eu quero trazer simplicidade para a tua vida e que funcione. Então, você pode usar, sinto muito, me perdoe, sou muito grata, eu te amo. Quando você está falando tudo isso, você está falando para você. Porque quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim. À minha volta, eu vou mudar tudo. E a gente está aqui para fazer isso. Para trazer luz para a tua vida, trazer paz e felicidade.
Gente, gratidão, gratidão mesmo. Fiquem na luz.